Moisés abriu o mar vermelho, Josué abriu o rio Jordão, Jesus Cristo abriu um caminho que nos leva à salvação. Preste muita atenção nessa história que eu vou contar. A história de um homem, Saulo era seu nome, conhecedor da lei, criado aos pés de Gamaliel, fazer cumprir a lei, era esse o seu papel. Perseguia os cristãos, seja homem, seja mulher, lançava-os na prisão. Até que um dia, a caminho de Damasco, quando de repente uma forte luz surgiu na sua frente e do cavalo lhe derrubou. No meio daquela luz, uma voz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus Cristo, nosso Senhor. A partir daquele momento, seus olhos escureceu e cego Saulo ficou, mas seus olhos espirituais foram abertos através daquela luz e ele pôde contemplar a glória de Jesus. Passados-se 3 dias, o Espírito Santo, Ananias, o enviou. Ananias ali orou e Saulo voltou a ver um mundo novo, pois era um homem do coração aquebrantado, pelo Espírito Santo modificado, até seu nome ele trocou. De Saulo passou a Paulo, de carrasco perseguidor, em discípulo se transformou. Ele que maltratava e perseguia, passou a ser maltratado e perseguido, foi prisioneiro do Senhor, e mesmo depois de preso, cartas para o mundo ele enviou, cartas tão importantes que em Bíblia se transformou. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipense, Colossense, Tessalonicense, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, todas essas Paulo escreveu, algumas para aconselhar, outras para admoestar, mas em todas para contar que Jesus foi por Deus enviado, sendo o único caminho que nos leva à salvação e nos purifica de todo o pecado que nós herdamos de Adão. Sabe, irmãos, essa é a história superficialmente de Saulo, que se transformou em Paulo, o apóstolo Paulo. E falar de Paulo é algo que particularmente eu gosto, porque foi justamente nesse ponto, quando eu decidi ler a Bíblia, que eu posso dizer que esse é o meu ponto de conversão. Porque até então eu comecei a ler a Bíblia e naquela leitura o Senhor já começou a conversar comigo. Ali já no Evangelho, Jesus fala algumas vezes: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele é o que me ama. Sabe, irmãos, e quando eu cheguei justamente nesse ponto, e ver que Jesus perguntando ali a Saulo: Saulo, por que me persegues? E de uma certa maneira, eu senti que Jesus estava perguntando aquilo para mim, porque até então eu não conhecia a palavra do Senhor, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não tinha tomado posse daquilo que foi escrito, que foi deixado para mim. Mas ali, como você vê ali aquela transformação de um homem que conhecia a lei, mas que não tinha o Espírito. E eu fiquei pensando, quantas das vezes eu não me identificava mais com Saulo do que com Paulo? Quantas das vezes eu negava Cristo, até mesmo sem saber? Quantas pessoas me perguntavam: você é cristão? Não, eu sou católico. Você é evangélico? Não, eu sou católico. Você é crente? Não, eu sou católico. Sabe, irmãos, então eu quero te dizer hoje que você possa estar observando mais as suas respostas. Porque católico, batista, assembleia, são rótulos, mas o que manda é Jesus, Ele que é o conteúdo, Ele que é a diferença. E foi justamente nessa passagem que eu comecei a ver que eu acreditava em Cristo, então eu era cristão. Eu acreditava no Evangelho, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, então eu era um evangélico. Então eu percebi que eu só não amava Jesus porque eu tinha era dó por ele ter morrido na cruz, mas eu ainda não guardava os seus mandamentos porque eu nem os conhecia. Sabe, irmãos, e hoje eu não vou te deixar apenas uma mensagem, eu quero te deixar uma pergunta. E você?
é cristão? Você acredita no Evangelho? Você tem se identificado mais com Paulo ou com Saulo? Você é crente por acreditar nele ou você não acredita nele? Pense nisso, meu irmão. Leia a Bíblia. Busque explicação naquilo que Jesus deixou para você. É isso aí. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe